Fecha a porta aí, Modesto. O mínimo barulho possível. Todo mundo lava bubão, basta olhar nas redes. Sempre tem alguém fazendo reação. Que não adianta fingir reprovação. Se não achasse importante, não reagiria ao careca Rubão. Os mais metidos chamam de react, mas Rubão segue tranquilo, fazendo a sua parte. Tem palavrão, tem sim. Tem emoção, tem sim. Mas a qualidade, nunca vi ninguém assim. Todo mundo na aba do Rubão, basta olhar nas redes, sempre tem alguém fazendo reação. E não adianta fingir reprovação. Se não achasse importante, não reagiria ao careca Rubão. Os mais metidos chamam de react, mas Rubão segue tranquilo fazendo essa parte. Tem palavrão, tem sim. Tem emoção, tem sim. Mas a qualidade, nunca vi ninguém assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, Geoforça no ar. É aquele programinha esperto de 1 hora agora, porque durante esse período nós estamos fazendo essa edição para manter todo mundo colado. E eu quero dizer para vocês que, independentemente do que você assiste na mídia oficial, o que você liga a televisão e vê, eu quero dizer para vocês que, até agora, o cronograma inteiro do Irã está sendo cumprido à risca. À risca. Toda a estratégia está sendo cumprida à risca, provando que a guerra dos 12 dias, que todo mundo falou, eu critiquei eles terem parado, mas eles sabem por que pararam, porque eles tomaram ações desmedidas e descalibradas. E dessa vez o plano está certinho. Claro, não tenha dúvida. Nem precisa perguntar, filho. É claro que tem o dedo da China ali. É claro que tem o dedo da Rússia. É claro que tem tudo isso. É claro que foi... Olha só. Quando aconteceu o final da Guerra dos 12 Dias, quem acompanha o meu canal há muito tempo, eu disse para vocês que a principal arma que Israel tinha... A principal arma que Israel tinha... Gente, olha só, eu não vou falar palavrões, não. Agora é o seguinte, Bruno, eu não pretendo não falar palavrões. Agora vocês têm que aprender a ensinar seus filhos a escutar palavrão e eles saberem que palavrão é coisa de adulto. É porque vocês colocam as crianças no seio da família. Criança tem que ter tempo de ser criança, ser monitorado, ser vigiado, ser doutrinado. A criança veio ao mundo para aprender. A criança é um computador de HD vazio. É você que preenche o HD. Tá bom? Quem preenche o HD do... Se um ser humano... por estudos chegaram à conclusão que se um ser humano, durante o primeiro ano de vida dele, ele não ver luz, ele ficar dentro do invólucro fechado, ele nunca mais enxerga. Porque no tempo certo ele não acionou essas células. O grande problema de vocês é que vocês tratam a criança como um ente da família. Um ente da família que tem que ser escutado. Oi, neném, o que você quer? Neném quer o que eu quero. Não pode ser assim, então não tenha filho. Não tenha filho. Se você não tem capacidade de ter um filho, de dar educação para o seu filho, se você não tem capacidade de doutrinar seu filho, criar ele para o mundo, você não deve ter filho. Agora, você pegar uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, que conversa com você, se mete na sua conversa, você escolhe a roupa, não quer isso, não quer aquilo. Meu amigo, vai usar essa roupa de marinheiro do Pato Donald mesmo, porque tu vai ser fantasiado de Pato Donald, porque tu é criança. Pato Donald. Quém, quém, quém. E você vai sair de Minnie. Acabou. Eu não tenho nada contra os personagens do Walt Disney, não.
são lúdicos para mim. Tem problema nenhum. Eu tenho contra a Disneylândia, que a Disneylândia é outra coisa. Agora, os personagens de Disney, eu adoro todos eles. Fui criado no meio de todos eles. Conheço todos eles. Adoro. Então é o seguinte, eu não pretendo falar palavrão. Eu não tenho ideia de falar palavrão, mas também não vou me privar de falar palavrão. Agora, a minha casa, o palavrão voava solto, casa de galego. É tudo galego, é tudo escroto, sem educação. A gente tem educação, mas a gente usa no lugar certo, não em casa. Casa é da gente. E as crianças, ninguém falava um palavrão, ninguém fala, porque é coisa de adulto. Agora, vocês dividem a vida, vão no restaurante, neném, que é isso? O seu pratinho está aqui. Não quero comer, não come, não... Olha só, ninguém morre prendendo a respiração, ninguém morre fazendo greve de água e ninguém morre fazendo greve de fome. Ou então, aí já é um caso extremo, a greve de fome. Então, criança, ela não come agora, daqui a pouquinho ela come, fica tranquilo. Né? Então, vamos voltar à vaca fria aqui, que é o principal. A vaca, eu tenho um vídeo aí do Daniel Lopes, eu não sei se tem, que eu fiquei com vergonha alheia quando assisti aquele vídeo. Eu fiquei com vergonha alheia, porque o cara tem um canal enorme, tem um número de seguidores enormes. Pior que os seguidores dele têm um QI muito baixo, são pessoas extremamente ignorantes e escutam mentiras faladas misturada com meia-verdades, criando uma sopa, um novo caldo cultural para um chorume cultural para essa direita, que, caralho, é de dar pena. É de dar pena. Deixa eu ver se o vídeo está aqui, carregado. Se tiver, eu já começo com ele logo. Tá? Gente, é assustador. Deixa eu ver. Tomara que o Christian tenha baixado esse vídeo. Que o Christian está em viagem. Deixa eu ver aqui. Pior que eu acho que ele não baixou esse vídeo. Ele não baixou esse vídeo. É onde ele faz uma declaração sobre o Getúlio Vargas que me causa vergonha, que entra no ramo do petróleo, que é o ramo que eu domino, que eu conheço. Eu não posso ouvir uma heresia daquela. Ele bota o heroísmo, ele não tira o contexto histórico do Getúlio Vargas. Mas ele conta uma história estapafúrdia, totalmente mentirosa, inexistente. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ter responsabilidade com o público quando a gente fala com os outros. Fique nos alienígenas. Os alienígenas está tudo bem. Os alienígenas estão lá. Acredita quem quiser. Se tem xarope doido querendo acreditar em arma alienígena, tudo bem. Agora, vindo para o campo real, contando uma história totalmente torta e mentirosa, com fatos reais, misturando, assusta. É assustador. E a gente não pode cair nessa armadilha. Diz ele, depois eu vou botar o vídeo, diz ele textualmente que aqui no Brasil, quem mandava no petróleo no Brasil era a Standard Oil. Tá? A Exxon, a Standard Oil, a empresa do Rockefeller, que era um abutre, e que eles ficavam com 90% do óleo e davam 10% para o Brasil. Tá? E que o Vargas criou a Petrobras. Nisso o Vargas foi bom, ele tem que dar o braço a torcer, porque não tem como negar que a Petrobras, que é um sucesso, e cada vez vai ser mais sucesso dentro dessa história, que existem dois tipos de empresas petrolíferas no mundo. Tá? Primeiro, o melhor negócio do mundo é uma empresa petrolífera. E o segundo melhor negócio do mundo... Primeiro melhor negócio do mundo é uma empresa petrolífera bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa petrolífera mal administrada. São considerados os dois melhores negócios do mundo. Até inventarem a charlatanismo do papel. Mas o papel tem vida curta. É voo de galinha. Não tem retorno. Então é o seguinte, está aqui. Aí o cara disse que o óleo que era extraído aqui, era todo da Standard Oil. É mentira, gente. É mentira. Não tinha produção de óleo no Brasil. Não tinha produção de óleo no Brasil. Apareceu o Campo de Lobato. Existiam geólogos americanos aqui no Brasil, dando palestra de cidade em cidade, de estado em estado, provando para todo mundo que o Brasil não tinha petróleo. Era sistemático. O Brasil não tinha petróleo.
Esses geólogos chegavam e falavam, e partiram de algumas premissas certas. A falha geológica que cria as condições favoráveis para o acúmulo do petróleo, elas estão mais ao mar, mais na plataforma continental. E no continente nós temos pouco. Aqueles campos da Bahia, aquela cisão ali existe em terra, mas é pouca quantidade. Então, o Getúlio tirou do nada. Não existe essa história de Standard Oil, é tudo mentira. É tudo mentira. Quem está falando sou eu, Rubem Gonzalez, consultor de petróleo e energia. Vou em qualquer lugar, vou em qualquer podcast, vou em qualquer lugar para falar a verdade. Tá? Então, o cara pegou uma meia-verdade que a Standard Oil existe, a empresa Rockefeller existe, pegou a Petrobras, uma meia-verdade, pegou o Getúlio Vargas, que fundou a Petrobras, outra meia-verdade, pegou todas essas meias-verdades, juntou todas elas e transformou numa história, num conto da carochinha, aonde satanizou mais os Estados Unidos, que roubavam o nosso negócio. Aquela história, aquela estapafúrdia, e não tem nada a ver com a história. A história é que, primeiramente, os Estados Unidos diziam que a gente não tinha capacidade de usinar. Nós não tínhamos capacidade de siderurgia, porque apareceram especialistas, PhDs, gente com currículo, para dizer aqui que a fundição, por causa da umidade, no sul do planeta, não era capaz. É por isso que só o norte era desenvolvido, tudo. Até que Getúlio Vargas, o grande Getúlio Vargas, deu um soco em cima da mesa e falou assim, eu dou Natal para vocês. E do outro lado encontrou um grande sujeito, tá? Um dos melhores americanos que eu já vi, que foi Roosevelt. E ele fez tudo pelos Estados Unidos, o que ele está certo. O que ele está certo. Ele tirou o pé do pescoço da América Latina. As empresas que exploravam a América Latina miseravelmente durante o período que ele esteve ali, melhoraram o tratamento com todos eles, melhorou a interlocução com todos eles. Ele foi um cara duro, porém justo. E com o Brasil ele foi justo. E com Getúlio ele falou o seguinte, enquanto eu for presidente, ninguém te tira daí. E era linha estreita com Stalin. Com Roosevelt vivo, o mundo seria diferente. Não existiria Estado de Israel. Atenção, atenção. Formação de cocheiro. Com Roosevelt não haveria Estado de Israel. E Roosevelt morre misteriosamente, cansado, idoso já, um problema da poliomielite que ele adquiriu, porque ele adquiriu poliomielite com a idade, ele não nasceu com paralisia infantil, ele adquiriu e ele não queria ser visto, ele tinha uma estrutura metálica, tá, que ele mandou fazer, que era super dolorosa, porque ele, muitas vezes, ele se levantava por trás da mesa, mas ele era paraplégico. Então, é o seguinte, os grandes homens da Segunda Guerra mediam 1,65 m e um dos grandes dele era paraplégico. Para você ver que esse negócio de sou forte, sou isso, sou aquilo, não significa muita coisa. A força está aqui, olha. Por isso que eu falo, eu não estou aqui para brigar com ninguém. Ah, porque eu vou dar... Não, não vem dar na minha cara, não. Não vai dar na minha cara, não. Não vai fazer isso, não. Não faz isso, não. Faz isso com a sua vida, não. Você tem uma vida tão boa. Faz isso, não. Não entra nessa, não. Então, vocês veem aí essa história. Só para botar isso aí. Agora é o seguinte, vamos embora. Vamos falar português claro aqui, porque esse jornal aqui é rápido, é um jornal rápido. Se você quiser se tornar membro do nosso grupo, se inscreva. O que eu posso te dar? Nada. Eu estou te dando a chance de você ajudar o nosso canal. Você vai participar como todo mundo aqui e você vai falar. A hora que eu puder botar conteúdo especial, eu boto. Eu não tô tendo chance de botar o normal, o tranquilo. Tá? Então é o seguinte, todo o mapa estrutural do que foi prometido pelo Irã está sendo entregue. Mísseis, drones, mísseis velhos, e agora nós temos uma devastação, porque entraram em serviço os novos mísseis que usam... Não é considerada munição cluster. É simplesmente um míssil que fragmenta e desce em 80 petardos. 80. É 1 por 80. E cai numa extensão de aproximadamente
até 80 quilômetros quadrados, 1 por quilômetro quadrado. Ele se fragmenta. Quando o míssil de trajetória... Eu ontem expliquei para vocês como funciona o míssil interceptor. O míssil interceptor, repetindo aqui para quem não viu, o míssil interceptor ele é muito mais sofisticado que o míssil de ataque. O míssil de ataque ele tem a função de atacar. Então, quanto mais velocidade ele tiver, ótimo. Ele normalmente, agora é que a Rússia lançou, e o Irã já tem, míssil com contramedida, porque o míssil é para ser jogado por um processo mais ou menos de saturação. Ou seja, você joga vários mísseis, vários drones e tenta confundir a defesa. O míssil de interceptação, ele tem que ser muito mais sofisticado, mais inteligente. Porque ele tem que pensar o que ele vai fazer. E ele pensa o que vai fazer como? Ele emite um sinal de radar. Normalmente, um míssil ele tem vários sistemas de navegação que trabalham com uma central que escolhe qual usar. Isso tudo é feito em milissegundos. Não tenta pensar, não, mas seria mais ou menos assim. Esquece espaço-tempo. Quando você esquece espaço-tempo, é o que eu falo. Como é que você ensina uma pessoa que um motor de 4 tempos ou de 2 tempos sobe e desce 20 mil vezes num minuto? 20 mil vezes num minuto. Imagina, é um ventilador. Só que aquilo ali fecha ciclo. Ele comprime, explode, expande, desce, descarrega energia, sobe, as válvulas abrem, tá? Ele bota para fora, as válvulas estão abertas, ele puxa o ar limpo, comprime, faz aquilo tudo. Isso daí nesse ciclo. Então é a mesma coisa, ele para que ele pensa. O míssil está vindo de lá, ele está a 10 quilômetros. Ele vai passar aqui a 8 quilômetros. Ele vai passar a 32 graus aqui. Eu vou pegar o azimuth, eu vou pegar todo o cálculo dele aqui e vou pegar ele aqui. Para eu chegar ali, eu tenho que pegar ele nesse ponto aqui. Não, eu tenho que ir um pouco mais para frente. É assim que ele trabalha. É assim que ele trabalha. Então, ele projeta, faz a projeção, pega a trajetória, faz esse cálculo, tudo isso aí em segundos. Nanosegundos e segundos. Pô, fez isso aí. Só que se o míssil acelerar, ferrou. Ele já perdeu o parâmetro. E esses mísseis aceleram. Esses mísseis mudam de trajetória. Opa, a parábola já não é mais aquela. A parábola já é outra. E é assim que eles se perdem. E agora, além disso, ele chega lá e fragmenta. 80, 20, vamos botar 20. 20 MIRVs. São objetos de reentrada. Quando o míssil vem de muito alto, vai à estratosfera, sobe 40 quilômetros e desce. Vamos embora. O que a gente faz? Qual deles eu vou? Eu vou no maior, que tem maior massa. Quando ele atinge aquele ali, a realidade, ele já esvaziou a carga. Então, é essa, vamos dizer, semicluster que está assombrando Israel no momento. E é a escalada que eles disseram que iriam fazer. O posicionamento da frota americana eles têm toda, porque a China dá online, a China e a Rússia. O que os europeus e os americanos estão chamando de crime de guerra. Você é obrigado a escutar isso. Crime de guerra. Tá? Crime de guerra. Crime de guerra, aquilo que eles fizeram todo o tempo e fazem lá na Ucrânia. Cercam a Rússia, tentam de todo jeito. Hoje, a guerra no Golfo está da seguinte forma. Os Estados Unidos estão enfrentando o Irã e Israel está usando todas as forças possíveis para o que eles gostam mais de fazer. Terrorismo, assassinato, false flag, ataques amigos, criando problema como foram criar no Azerbaijão. O Azerbaijão que não tarde por esperar. A vez dele está chegando. Na Geórgia, houve um ataque fantasma lá com um Shahed 136, que não tem noção, não aconteceu. O grande problema, sabe o que é? Como eu falei. O Irã saiu da Guerra dos 12 Dias e foi para a sala de aula. E aprendeu. Não é à toa que muitos desses generais que os Estados Unidos e Israel matam aparecem vivos depois. Como eles pegaram... Agora eu vou falar uma coisinha para vocês, uma brincadeirinha para vocês.
Eles pegaram um general traidor. Pegaram um general traidor que deu a posição do Ayatollah Khamenei. Foi divulgado e, estranhamente, ele foi preso na segunda-feira e na quinta-feira foi executado. Eu acho pouco tempo. Eu sou analista e, como analista, eu tenho que falar alguma coisa. Eu prometi um negócio para vocês e eu tenho que fazer aqui. Espera aí. Eu prometi para vocês, então eu vou cumprir. Enquanto isso, deixa eu botar esse vídeo aqui, que é da minha autoria mesmo. Eu prometi um negócio para vocês e eu vou cumprir. O Irã vai acabar com todas elas. A primeira delas se chama Arábia Saudita, sistema monarquia absoluta. Hoje quem manda lá é o Salman bin Abdulaziz Al Saud e o príncipe herdeiro é o Mohammed bin Salman. Várias pessoas são decapitadas em praça pública todo ano em julgamentos feitos por clérigos sunitas. A Jordânia também é monarquia constitucional, outra ditadura. O monarca é o Abdullah II. O Kuwait, sim, o Kuwait também é uma ditadura. O emir Mishal al-Hamad al-Jaber al-Sabah é o ditador daquele lugar. O Bahrein também é uma ditadura. O rei é Hamad bin Isa al-Khalifa. O Catar, sistema monarquia absoluta. Pior ainda, emir Tamim bin Hamad al-Thani. Emirados Árabes Unidos, monarquia hereditária. Presidente governante de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Vamos levar a democracia a esses países? Até o outro dia, na Arábia Saudita, uma mulher não podia dirigir. Alguns anos atrás, um jornalista que era crítico da família bin Salman, na Turquia, foi a uma embaixada pegar um documento. Assassinado e cortado em pedaços. Deve ser bom, né? Deve ser bom lutar por uma democracia dessa. O Irã vai acabar com todas elas. Palavra de escoteiro. Ótimo. Estou pedindo uma autorização aqui. A fonte. Me dá a fonte, eu sou obrigado a responder. Um segundinho só, não saiam daí. Pronto. Bem, o Donald Trump mostrou ser um estrategista de primeira ordem juntamente com Netanyahu. Os dois conseguiram uma coisa inédita, acho que nos últimos séculos. Eu tô com uma coisinha dobrada aqui, tá? Eu lembro o que eu falei. Em toda aquela região arábica, talvez desde a guerra contra o Império Otomano em 1915, talvez algo inédito que está acontecendo e é um mérito de Donald Trump e é um mérito de Netanyahu. Os dois têm esse mérito, sem dúvida alguma. Esse eles podem botar no bolso como bastante estrategista. Eles conseguiram, finalmente, unir xiitas e sunitas contra eles. É uma conquista imensa. Porque até agora, eles só tinham que se preocupar com os xiitas. São 300 milhões de xiitas no mundo. Só que tem 3 vezes esse número, pelo menos, ou 4 vezes esse número de sunitas. E os sunitas sempre foram complacentes com Israel e complacentes com os Estados Unidos e com o Ocidente. Haja visto o quadro atual. O xiita sempre foi visto como mais radical porque estava mais longe da gente. Não tem nada a ver. Inclusive, xiita virou adjetivo no Brasil. E esse cara é um xiita. Quantas vezes eu não usei esse termo? Por vício de linguagem.
Porra, esse cara é um xiita. Quantas vezes nós não usamos essa palavra? Me fala aí. Quantas vezes você não... Quantas vezes eu ainda uso essa palavra? Quando, na realidade, o xiita só é um cara muito apegado à palavra. Eles têm um apego à palavra terrível. Então, o sunita já é mais malandro agulha, já está mais no pé do morro. Né? É mais para lá, é mais para cá. Então, é o seguinte, o que acontece? Nós tivemos isso porque é uma questão de cultura. Isso faz parte da soft power ocidental que cria inimigos na nossa cabeça. Você faz um quadro associativo com o xiita como uma coisa ruim e simplesmente é uma cultura que você não conhece. São pessoas extremamente gentis, dóceis, amáveis, muito mais abertos ao diálogo que os sunitas, muito menos radicais do que os sunitas, porém, muito mais apegados à palavra. A palavra de Deus, a palavra deles, e pronto. Só isso. Só isso. Eles são fechados em relação a isso aí. Não pense que você vai chegar para um xiita e vai falar para ele casar com 17 mulheres. Não tem essa história lá, não. Tá, tem 10 mil bases chinesas. Tem. Aqui, inclusive, no Rio de Janeiro, desde a época de Dom João VI, eu acho, temos um lugar perigosíssimo chamado Vista Chinesa. Aquilo ali, a Vista Chinesa, procure aí. Tem um lugar aqui no Rio de Janeiro que já é um bunker antigo. Tem, inclusive, uma civilização que mora ali há 200 anos, ali embaixo. Eles se espalharam pela cidade, abriram pastelarias que, na realidade, são porta-mísseis. Cada pastelaria do Xing aí que tem aí na esquina pode ter certeza que tem... Aqueles pombos, na realidade, são robôs. Aqueles pombos que eles fazem para vender como carne, aqueles pasteleiros chineses porco. Tá? Então é o seguinte, cada pastelaria dessa, na realidade, é um bunker que tem mais ou menos 1.500 pessoas ali embaixo e estão todos eles armados ali, esperando há 50 anos para sair. Alguns já morreram de velho e passaram para os filhos. Estão esperando o grande ataque ao Brasil. Eu vou te dizer uma coisa, o cérebro do brasileiro, tá? Ele consegue contaminar titica. Se você jogar o cérebro de um brasileiro dentro de uma fossa, ele contamina a titica. Ele contamina a titica. Então é o seguinte, a primeira coisa, exatamente, catupiry de maisena. Né? Cara, é verdade, foi porque... Cara, ontem o presidente do Irã veio a público. Eu não gosto muito dele, mas ele fez o trabalho certo. Ele fez o trabalho certo, correto, que deve ser feito por um presidente. E foi chamado a atenção pelo Congresso. Mandaram ele calar a boca porque eles estão em guerra. E tudo pode ser usado contra eles. Tudo pode ser usado contra eles. Tudo pode ser usado contra eles. Então, eles estão em guerra. Agora, ele não fez nada demais. Ele não fez nada demais. Ele chegou e falou, presidente, tá no meu... Eu vou botar aqui vou botar o link aqui para vocês. Vou botar o link aqui, que está lá no meu Facebook. Eu prefiro escrever no Facebook, que é um lixo, do que escrever no X. O X não dá mais. O X é mais ou menos um parque temático do sionismo. Eu estou fora disso aí. Mas, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, através de um comunicado oficial, avisou os países que não têm bases americanas. Para os países que não têm bases americanas, que fiquem tranquilos, que não serão atacados pelo Irã. Em momento algum, ele se referiu a outros países que já estão no mapa da retaliação e que continuam recebendo ataques implacáveis. Nesse momento, o palhaço Khrushchev, o presidente americano Donald Trump, transformou essa declaração numa rendição incondicional do Irã e um meia-culpa público do país persa, distorcendo e mudando todo o contexto da declaração original, contando para isso com a imunda mídia internacional que come no coxo sionista. Eles não gostam de porco, mas criam porcos. Porém, foi só o Donald Trump fazer esse circo midiático que até o setor conspiracionista, tal qual um bagre africano, engolia a história inteira sem checagens, sem consulta, sem pesquisa, e demonstrando que, no final das contas, até os conspiracionistas nacionais e estrangeiros se alimentam da mídia tradicional
e suas teorias não passam de delírio, sem nenhum tipo de sintonia com o mundo real. Os caras leem autores que ninguém sabe, que ninguém conhece, que escrevem teorias, todas elas com dados fidedignos tirados do meu instituto, que é o IPDC. Mesmo assim, o Congresso iraniano deu uma reprimenda no presidente e praticamente decretou uma quarentena em suas declarações públicas. Mesmo cercado de boas intenções, foi aproveitada pelo inimigo e difundida pelo planeta pelos idiotas do mundo. Esses, sim, não descansam nunca. Foi só os Estados Unidos falar que no Brasil tinha bases chinesas que todo mundo foi procurar um chinês embaixo da cama. Todo mundo. É verdade, tem várias. Então, o que eu falei, o centro de espionagem é aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul ali, vista chinesa, procurem aí. Tem mais de 2 séculos. Esses caras já estavam pensando, 2 séculos atrás, gafanhoto, vamos abrir vista chinesa. Por quê? Porque acho que foi Dom João VI, um dos maiores do mundo, um dos maiores dos brasileiros, um português, um dos maiores. A gente tem que resgatar a história viva, temos que resgatar. Todo mundo aqui enaltece a figura de Dom Pedro II. E Dom Pedro II, na hora H, foi banana. Tá bom, teve alguma coisa, um grande filósofo, sabia 30 línguas, isso, caralho, uma porrada de coisa. Maravilha, mas era frouxo. E Dom João VI é ridicularizado pelas minisséries, pela Globo. Se ele fosse americano, teria série de tudo quanto é lado. Foi Dom João VI que colocou o Brasil no mundo. Foi Dom João VI, quando veio com o Reino Unido a Portugal para cá, transformou o Brasil em Reino Unido a Portugal, abriu o Banco do Brasil, Casa da Moeda, Polícia Militar. Pegou esse Morro da Tijuca todinho, plantou chá, porque ele tinha um projeto de reflorestamento ali. A Floresta da Tijuca todinha é artificial, foi toda feita por Dom Pedro II. Então, a nossa fase imperial é maravilhosa, a nossa parte autocrática é maravilhosa. E nós tínhamos um congresso, nós não éramos uma ditadura. Claro que eu não vou dar a presidência, ao poder para esses vagabundos, bisnetos dele. Isso é tudo rato de esgoto que vive nos Estados Unidos com a bandeira de Israel na bunda. Já desvirtuou, já acabou. Se quiser começar uma linhagem agora, tem que começar com a Rodrigues Gonzalez. Tá? É essa que começa. Eu aceito ser o imperador. Eu aceito ser o imperador. Aceito de bom grado ser o imperador. Dom João VI tem que ser recuperado. É isso que esses vagabundos de história, esses historiadores de merda, desse Brasil de merda, essas merdas formadas nessas fossas dessas universidades públicas, esses alimentáculos de DCE, que eles queriam saber se tinha algum paquistanês plantando a xixe ali, que aí ele ia gostar. Mas foi chá. Então tem aquele lugar ali chamado Vista Chinesa. Ali deve ser a central de espionagem desde o século XIX da China no Brasil. E as pastelarias são mísseis. Se bem que tem algumas que, se você comer um pastel, funciona como um míssil mesmo. Aquela chinesada ali é braba. É de flango. É de flango. Vai lá no telhado pegar mais flango. Então é o seguinte, aqueles, na realidade, são pombos correios que estão levando as terras raras do Brasil para a China, direto, voando na estratosfera, porque são robôs. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faça-me o favor. Salve-me. Pombo não, frango! Então, o Dom Pedro, Dom João VI, que foi feita uma série onde ele é corno, onde a mulher dele não gostava do Brasil mesmo, não. Ela achava horrível. Ela não se dava bem com mosquito, não se dava bem com calor, e ela era espanhola. Aí fudeu. Mulher espanhola, puta que pariu, meu Deus do céu. Só minha mãe prestava. Tá? Mentira, tem um monte delas boazinhas. Tá? Mas é tudo demo. Então é o seguinte, então ela era daquela, tinha aqueles ataques, aí mostravam ele como um cara ridículo, um porco. Aquela turma naquela época já não era muito chegado a banho. Europeu já não é muito chegado a banho. Então, e na época, realmente, banho era uma coisa rara. Ótimo, tirando o Dom Pedro, que já chegou aqui, criou. O Dom Pedro chegou aqui, festa, foi para a fazenda, bicho. Dom Pedro chegou aqui, olhou, aquilo ali tinha 1,70 m de pura testosterona. Ele deve ter uns 300 mulatinhos aí, tudo deve... Ele não deve ter deixado uma daquelas mucama bonita perto dele, aquilo era o terror. Mas eu não vim aqui para julgar o desempenho sexual dele, nem nada disso.
Então é o seguinte, outro cara fora do comum. Nós temos que resgatar nossa história, parar de ver o Soldado Ryan. Cadê? Quando você viu uma superprodução com heroísmo nacional vindo da Guerra do Paraguai, onde nós fomos atacados, onde o presidente da província do Mato Grosso foi colocado dentro da prisão, o cara, na época os governadores, não existiam governadores, eram presidentes de província, e a província do Mato Grosso, o cara foi aprisionado, colocado dentro de uma prisão e mataram o cara de fome. Mataram o cara de fome. Aí depois disso o Brasil tem que chegar e fazer o quê? Perguntar o que o Paraguai quer do Brasil? O erro foi entregar o Paraguai, eu teria ficado com tudo. Eu ganhei, é meu. Dá 2 lotes de terra lá no fundo para a Argentina e fica com o resto. Eu teria ficado, acabou. A mesma coisa que fizeram com o Texas. E hoje o Paraguai seria mais um estado brasileiro maravilhoso, ótimo, todos irmãos. Mas Pedro Banana não quis isso. E o processo todo de recuperação do Paraguai é brasileiro, coisa que ninguém fala. Aí vem os distorcedores da história. Distorcedor da história é que Duque de Caxias é um assassino sanguinário, isso, aquilo, que os bandeirantes são bandidos, né? São bandidos, são racistas, são misóginos. O cara pega a realidade dele, que é fumar maconha no pátio da faculdade, e tenta transferir essa porra para o século XVII, no cu do mundo, no interior de São Paulo, onde a chance de você andar 100 quilômetros e voltar vivo era de menos de 1%. A quem ele quer se comparar? Uns caras desses não durariam 15 dias nesse lugar. Só para isso. Reparação histórica de cu é rola. Reparação histórica atrás, pega lá, vamos embora. Vamos pegar todo mundo que morreu e botar num cemitério mais bonito. Ou você acha que algum vagabundo agora vai levar alguma coisa? Ah, também tem uma base chinesa no Brás, tá vendo? Olha. Ó, estou falando. Já tem um filme de Lula, o filho da puta do Brasil. Esse tu não apoia, né, Rubão? Não, porque eu já apoiei o suficiente. Eu não apoiei o suficiente. E eu não estou atrás de boquinha. Eu não estou atrás de mamata igual você. Eu não vivo em corredor de partido. Eu não dependo de partido. Eu nunca tive um DAS. Eu nunca tive nada. Eu sempre apoiei política por uma questão de ideologia, de vontade. Esse vagabundo que tirou o presidente do Banco Central dizendo que ele atrasava o Brasil com a taxa Selic de 10% e nós estamos com a taxa Selic de 15% e cada vez mais naufragando. O país vivendo de esmola vindo do agronegócio. Todo mundo fala uma coisa, eu aprendi uma coisa essa semana, é o seguinte, o Brasil é o país que alimenta o planeta. Concordo plenamente. O nosso agronegócio é foda? É. Agora é o seguinte, qual é a participação do agronegócio no PIB nos países? O do Brasil é lá em cima. Você sabe por quê? Que nós não produzimos merda nenhuma. Nós não processamos merda nenhuma. Nós não pegamos o ferro, derretemos e vendemos lingote. Nós não vendemos aço plano. Nós vendemos minério de ferro. Isso está bom para a Austrália. Sabe por quê? A Austrália tem 10% da nossa população. A Austrália tem quase o tamanho do Brasil, tem uma produção mineral muito grande e tem 10% da nossa população. Nós temos 10 vezes mais população que a Austrália. Então, nós temos outros compromissos. A Austrália não pode nem criar emprego lá dentro, porque ela não tem como suprir essa mão de obra. A Austrália não adianta pegar o minério de ferro dela e transformar tudo em 200 aciarias. Por quê? Porque eles não têm nem mão de obra para isso. Eles não têm gente lá dentro. Nós temos aqui desempregados, gente trabalhando no comércio, precarizado, ruim. Cara, vocês acham que algum de vocês tem condições de sentar uma mesa e discutir comigo? As minhas mãos são calejadas, eu venho de longe. Eu não preciso lamber o saco de político nenhum. Eu quero saber de filho do Brasil, filho da puta do Brasil, isso sim. Foda-se. Eu falo porque eu tenho lugar de fala, porque eu já votei nesse verme 2 vezes. Não voto mais. Se vocês querem ele para vocês, está tudo bem. Cara, o 381 falando e um cachorro cagando também é a mesma coisa. O cara não sabe nem onde ele está, nem qual planeta e dimensão ele está. Porra, pelo amor de Deus. Manda ele explicar Bitcoin. Ele não é bitcoinheiro?
Rubão, para de falar retardado. É um termo... Eu não sei nem o que é capacitista. Capacitor que eu conheço é em circuito eletrônico. Vai tomar no cu enquanto você tiver tempo com seu capacitismo e leva o retardado junto. Retardado é atrasado. É aquele cara que não acompanha. É por isso que chama retardatário. E é por isso que débil mental é aquele que apresenta déficit de conhecimento. Não adianta você querer ser cego e motorista de ônibus. Não dá para conciliar, porque o mundo faz esses negócios. Eu queria ser o substituto do Pelé, para fazer o mundo inteiro jogando bola e comendo todas as mulheres do mundo. Na minha idade, tranquilo, uma estrela. Só que eu sou perna de pau, não sei jogar bola, sou uma bosta, não tenho habilidade nenhuma. Então deixa para lá. Também pensei em ser piloto de Fórmula 1. Aí, quando eu cresci mais um pouco, eu descobri que para ser piloto de corrida, você tem que ter dinheiro. E eu não tinha um patinete para andar. Então, outro sonho foi embora. A minha chance de ser Ayrton Senna foi embora também. Tá? Sabe por quê? Porque eu não tinha capacidade para aquilo ali. Eu era retardado em relação àquilo ali. Então, a debilidade é a falta de alguma coisa, seja em que plano for, e vai tomar no cu vocês todos com o capacitismo de vocês. Vai para casa do caralho. Aqui é assim. Se não quiser, é só ir embora. Eu não estou chamando ninguém aqui. Ô, Latoni Aguiar, meu amigo, tá? Você, o Bitcoin, tudo. Vai se fuder com essa história, rapaz. Esse nome, isso aí é pirâmide. Você é mais velho que a posição de cagar. A gente precisa de uma entidade, alguém que banque e babacas do outro lado. No meio do caminho tem espertalhão. Você talvez seja espertalhão que esteja ganhando dinheiro. Parabéns para você. Ou então você é o babaca que vai perder o dinheiro. Também parabéns para você. Foda-se, o dinheiro é seu. Essa porra de Bitcoin não tem o que explicar. Agora, quando você cria um curso e um monte de babaca igual a você, tá tudo bem. Existe a maré. Olha só, essa porra aqui tá crescendo pra caralho. E é o seguinte, eu vou pegar 100 mil e vou botar nessa porra aqui. Tanto é que o Bitcoin é o seguinte, todo mundo que é malandro, os tubarões, tá? As baleias, eles compram e vendem. O otário bota dentro de casa e espera ele vir a zero, porque é o babaca mor. O esperto sabe que aquilo é um golpe. Então, ele pega, transforma aquilo em dinheiro, em alguma coisa e volta para investir. Quem ganhou dinheiro com Bitcoin não acredita em Bitcoin. Eu tenho um aqui, um que não esconde de ninguém, o biólogo Henrique. O biólogo Henrique não acredita no Bitcoin e ganha. Fala, já ganhei muito dinheiro com Bitcoin e continuo ganhando. Por quê? Percepção básica. Agora, o cara que precisa do 38 para dar a mão para ele, meu amigo, realmente a situação do cara está perigosa. Está perigosa. O nível de debilidade mental, como eu falei, está aí. O termo capacitista de vocês. Quando teremos partido, vamos embora. Vamos fazer uma coleta aí. Eu preciso de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais para fazer o partido. Prestação de conta de tudo. Prestação de conta de tudo. São 5 milhões de reais. Ninguém faz partido com sonho no Brasil. Ninguém faz partido com sonho. A minha opinião para quem saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos, que não voltem. Não voltem, fiquem por aí. Eu não tenho nada contra o 38, não, tá, gente? Eu só conheço a figura pública dele, não posso falar. Talvez sentado comigo tomando uma Coca-Cola seja a melhor pessoa do mundo. Eu estou falando da pessoa pública que ele é. Esse negócio. Isso aí é um charlatanismo, isso aí é um charlatanismo, isso é um achismo. Isso daí é uma coisa que não existe nada e eu explico em 2 linhas. Agora, se não quer entrar na sua cabeça que você está convicto de uma série de outras coisas, não posso fazer nada. Bora aí, gente. Olha aí, HB Produções, faço isso aí. O que eu estava falando para vocês? Deixa eu botar um vídeo aqui para vocês, porque hoje eu estou sozinho, mas daqui a pouquinho estarei ocupado. Vamos embora. Isso aí é tudo festinha, festa no AP. Vamos ver aqui. I don't understand how people still think this is art. Look at this, a cult circle. They're performing a live ritual with demons. You can see it in their body structure. Eu vou botar esse vídeo, eu vou repetir esse vídeo de novo. Deixa eu tirar o Lupatini daqui. Deixa eu tirar. Não, tem nada de esquerda partido.
partido nacionalista, tem esquerda nem direita. Esquerda e direita são dois conceitos apenas aleatórios. Tá? Isso remonta à Revolução Francesa, isso daí é um nome dado, não tem nada a ver, todos os elementos aí já foram descartados, qualquer vida inteligente já viu que não tem esquerda nem direita, existem elementos da esquerda e da direita, clássicos que a gente coloca em campo, depois eu falo sobre isso, aonde a gente soma esquerda e direita. Eu sempre falei que todos os dois sistemas têm falhas estruturais, têm defeitos, têm qualidades. Quando você pega qualidade de um lado, qualidade do outro, você tem um elemento de qualidade. Então, vamos embora. Vocês vão ver agora a Feira de Moda em Paris. Eu vou botar um vídeo da Feira de Moda em Paris e para ver o que os iranianos estão perdendo, o que o povo do Irã, o que as mulheres do Irã estão perdendo. Eu vou mostrar aqui para vocês a perda. Por que o Ocidente tem que chegar lá e levar seu estilo de vida? Porque as mulheres do Irã estão oprimidas. 60% delas são universitárias. Mais da metade dos médicos de lá são mulheres. Engenheiras são meio a meio. Tá? E você continua acreditando, não é à toa, é no pilhado, né? É o pilhado. É o pilhado. Tá? Agora, exatamente, porque lá elas usam o hijab. Hijab é aquele lenço lindo, maravilhoso, que elas botam em volta. Pede para ela tirar um hijab daquele, ela vai falar para você, não. É ela que quer ter aquele hijab. Tá? Quando o Shah, o ditador, verdadeiro ditador, saiu de lá, 30% das mulheres eram universitárias. Hoje são 60%. Só que tem uma coisa, quando o Shah saiu de lá, só 6% da população tinha acesso à faculdade. Hoje é 60%. Tá? Hoje é 60%. Antes eram 30% de 6%. Hoje é 60% de 60%. Tá? Tá bom para vocês? Só para sentir. Só para sentir a diferença. Mas eu vou botar aqui ao que efetivamente elas estão perdendo. Olha que coisa linda que elas estão perdendo, olha. I don't understand how people still think this is art. Look at this, a cult circle. They're performing a live ritual with demons. You can see it in their body structures, all the features. They look like masks, they look like costumes, but no, they're showing their true face. And you, follower of fads, follower of trends, you're just being sucked into this whole demonic show where pseudo-fashion designers play at being artists and mock you to your face, creating these grotesque and satanic images where the vast majority of these beings are male, destroying everything that is femininity. Cult, even if you don't speak English, just add an O and you'll understand it. We need to stop the nonsense of thinking these are just acrylic pieces, that it's... Sociedade doente, depravada, louca, destruída, acabada, é isso que nós temos. Uma sociedade que já morreu. O Ocidente é uma sociedade que já morreu. Isso daí é uma feira de moda em Paris. É isso que eles querem levar para lá. Tá? É uma mistura de filme de terror de classe X com classe Z. Eu gostei de você, Sodi. Então, é o seguinte. Tá? Exatamente. Mas eu não quero ser respeitável, não. Quem disse que eu quero ser respeitável? Quem disse? Eu quero ser respeitável no meio de quem tem culhão. De quem tem disposição. Eu quero ser respeitável no meio de merda. O Brasil é o melhor país do mundo se a gente fizer uma prancha e botar a gente para caminhar na prancha. Ué, perguntem para ele se ele aceitou meu convite. Meu não é convite, não, minha intimação. Agora, eu não vou ter pena, tá? O Ocidente virou o pior da história da humanidade, porque tudo é potencializado pelas conquistas que você tem.
tudo que acontecia na Grécia Antiga, tudo que aconteceu durante vários declínios da espécie humana, a sodomia, tudo isso daí aconteceu em um campo restrito, que a gente conhece através de elementos históricos, não com o nível de difusão que nós temos hoje. Nós hoje temos realmente uma aldeia global, só que é uma aldeia global distorcida. A aldeia global é tão distorcida que os Estados Unidos está dando declarações para o seu povo, que tem um nível de analfabetismo bem parecido com o brasileiro, um nível de ignorância latente bem parecido com o brasileiro. Bem, eu falei um tempo atrás, alguns anos atrás, falei que o povo que mais se parece no mundo é o americano e o brasileiro. E talvez o mexicano junto. Argentino não, porque argentino não conta. Argentino é gente. Então eu não conto. Então é o seguinte, argentino não dá. Dali para baixo não dá. Quem elege o Milei perde qualquer tipo de representação no planeta. Eleger Paulo Cogos presidente, tá? Não tenha dúvida, não dá. Não dá. Mas engole em qualquer coisa. Os Estados Unidos está falando para o povo que o Irã entrou em guerra com eles. O Irã entrou em guerra com eles, está atacando as embaixadas dele. Você sabia que os Estados Unidos estão tendo as embaixadas atacadas? Bota um pouquinho para mim aqui. Estão tendo as embaixadas atacadas. Os Estados Unidos desloca 2 porta-aviões que valem 20 bilhões de dólares, coloca 1/3 da frota, pega aquele palhaço que eles botaram como presidente, aquele palhaço arrelia lá, atacando e ameaçando todos os dias, até que atacaram, ameaçaram. O primeiro ato de hostilidade foi o assassinato de 160 crianças, meninas virgens, escolhido a dedo, porque é um sacrifício do Epstein, é um banho de sangue para a guerra. Para quem não sabe, há uma simbologia por trás disso. Aquele ataque não foi aleatório, que poderia ser num quartel e matar 150 soldados. Tá bom, faz parte do jogo. Soldado está ali para morrer, e para matar, e para sobreviver, para lutar. Está ali. Eles atacaram uma escola de crianças virgens, meninas, e mataram 160 a 172 meninas. Só 2 sobreviveram. Tá? Só 2 sobreviveram. O único lugar onde cai míssil no meio de 500 pessoas e não morre ninguém é Israel. É capaz de dizer que uma mulher entrou em trabalho de parto e eram 100 pessoas e tinha 101 ao final do ataque da explosão, que não deixou nada. Mas tudo bem. A indústria da mentira, o rasbará está aí para isso mesmo. Está aí. Então é o seguinte, está aí, o cara está falando lá, nós fomos atacados, e não adianta chorar. Já estão correndo atrás de novo de cessar-fogo. O Irã disse, não tem cessar-fogo, agora é até o fim. Agora é até o fim, doa quem doer. É só ganhar da gente. É só ganhar da gente. Inclusive, o Trump falou que o estreito, tá? O estreito lá está aberto. Passa quem quiser. Pode passar que ele mandou dizer que ele está certo. Vamos ver aqui. A estimativa de mortes israelenses e americanas, cara, pelo tamanho da destruição, pelo que a gente conhece, umas 3 mil mortes. Umas 3 mil mortes. E do lado do Irã, mais do que isso. Tem mais mortes do lado do Irã do que do outro lado, porque eles estão atacando alvos indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Como atacaram uma fragata fora da zona de guerra e mataram 80 marinheiros. Que não estavam em guerra, não estavam em batalha, não estavam em nada. Simples covardia, o que eles sabem fazer. Começando, a carta de apresentação é o Colégio das Crianças. 160 crianças, pelo menos, mortas. Garotas, meninas, de 6 anos a 12 anos de idade. Garantia que eram virgens. Então, isso é um sacrifício, isso é um ritual satânico, feito por satanistas, todos eles da ilha de Epstein. E os Estados Unidos agora afirma que não queria guerra. E só foi por causa de Israel. Ou seja, quem manda é Israel, não são os Estados Unidos. Quem manda é Israel, não são os Estados Unidos.
É lamentável tudo isso aí. É extremamente lamentável. Vamos aqui. Como terminar com a guerra? Olha, vai ser o jeito mais difícil, mas essa guerra não tem pernas longas, como a da Rússia, porque não há enfrentamento por terra. Não tem como você manter uma guerra dessa, de alta tecnologia, de uma guerra totalmente de cruzada aérea, porque toda essa guerra, 100% dela, é feita pelo ar, através de mísseis e bombas. Os Estados Unidos estão usando bombas guiadas. Atenção, quando você passa a usar bombas guiadas num conflito que não há extensão por terra, aonde você não tem tropas para defender, é porque você está sem mísseis. Porque você, numa guerra dessa, tem mísseis. O problema todo é que a indústria de mísseis, de reposição de mísseis dos Estados Unidos, é totalmente cartelizada por quadrilhas privadas. Desde que entrou o neoliberalismo nos Estados Unidos, a indústria de guerra dos Estados Unidos declinou e o preço triplicou. Todos os políticos corruptos estão lá na indústria de guerra. Os cães de guerra estão ali. Só que eles fazem muita coisa de papelão. Fazem, efetivamente, não desenvolvem e tem falhas estruturais, mas o cara está pouco se lixando. Como o compromisso dele é o lucro, ele não revisa o desenho, aquilo ali dá problema, tem que voltar para lá e fazer tudo de novo. E assim, a garantia do lucro do ano que vem, que é vista pelo neoliberalismo, que tem que ser escalar. Você cada dia tem que ter mais, cada dia tem que ganhar mais, cada dia tem que subir mais, até você chegar ao alto da torre e cair lá de cima. É o alto do Everest, você não tem mais nada para fazer. E você chega lá em cima e descobriu que não tem nada. Aí você vai para as ruas. É isso aí. Desculpa porque eu falo a verdade. Falar a verdade é foda, né? Vou tirar isso aqui porque eu não sei como é que tá de música. 这是我，这是福特号，这是他们的军舰，在这儿呢。你看甲板上这些飞机，这把能看清了。Tá? Bora. 这是我，这是福特号，这是他们的军舰，在这儿呢。你看甲板上这些飞机，这把能看清了。A hora deles vai chegar. Você acabou de ver uma aula que os sionistas deram para o Irã e eles aprenderam humildemente. Eu falei, o maior efeito que eles tinham era o efeito surpresa. Na Guerra dos 12 Dias, eles foram estrategicamente geniais. A gente não pode dizer isso. A primeira de todas, a traição, né? A traição americana, a complexa traição americana, tão comum. Tão comum. Sentar à mesa de negociação e trair. Normal, é o padrão deles. Fizeram isso na Guerra dos 12 Dias, fizeram agora. Só que agora eles estavam preparados. Portanto, boa parte daqueles generais que dizem que eles mataram tem a dúvida. Tem algo mais suspeito ainda no ar, que eu não sei se eu falo agora ou se eu falo depois. Não estou dando uma de Daniel Lopes, não. É porque eu tenho que fechar o conceito. Eu não gosto de ficar chutando as coisas. Tá? Então é o seguinte, tem uma coisa estranha. Aquele general que entregou o Khamenei, ele foi morto muito rápido. Ele foi preso na segunda e na quinta ele teria sido fuzilado ou enforcado. Cara, ainda bem que eu não preciso do... O Irã está acabando e vai ser dividido. Essa é a realidade, infelizmente. Que bom, Francisco. Que bom. Volta lá para a Globo News e traz mais coisa para mim. Volta lá, traz lá para mais coisa para mim. Eu não sei de onde você está vendo isso. Você podia me explicar? Eu vou ficar aqui no final, aqui, vou explicar, porque eu gosto de aprender. Francisco, o Irã... Me explica esse conceito. Vamos deixar o Francisco de Assis Cavalcante, que parece ser uma pessoa séria, tá? Explicar para a gente por que o Irã está acabando e vai ser dividido. E essa é a realidade. Ele falou, infelizmente,
então ele tem alguma coisa para botar para a gente. Já vi que ele não é um cara idiota. Né? É o seguinte, eu só queria saber como é que você chegou a essa conclusão. Né? Wesley, eu esqueci aqui. Desculpa, Wesley. Wesley, eu estou aqui, estou para te banir um tempão e eu não consegui. Agora sim, você passou aqui. Obrigado por ter voltado. O Wesley Capistrano foi banido. Então, Francisco, fala aqui comigo, me explica. Me explica, eu quero aprender, cara. Eu sou um cara que eu estudo isso aqui profundamente, eu tenho contatos no mundo inteiro, eu trago o melhor que existe da mídia não mainstream, e você chega aqui e me dá um banho frio desse. Eu estou querendo saber, porque, de repente, se o seu conceito está certo, se para falar qualquer coisa aqui, eu estudo profundamente. Eu peso tudo, e falo, gente, o que está acontecendo é isso. Você chegou aqui e fez uma afirmativa. Então, eu quero saber como você chegou a essa conclusão. Me explica só. Me explica, eu só quero saber. Não estou brigando com você, não estou te xingando, não estou fazendo nada. Né? Eu estou querendo entender. Fala para a gente, Francisco, ensina a gente. Às vezes está perdendo tempo. Né? O Irã está acabando e vai ser dividido. Essa é a realidade, infelizmente. Certo. Inclusive, o Trump também já liberou. O Estreito de Hormuz já está liberado. Quem quiser pode passar. Só que ninguém está passando. Por que ele não manda um porta-aviões para lá? Ali já está dominado. Ele falou que ele ia lá escolher o Ayatollah. Já escolheu? Levou o Juan Guaidó? Ou ele vai pegar o Maduro, botar do lado dele e o Maduro vai ser de lá? E as armas alienígenas? Deixaram cair na Venezuela? Esqueceram lá? O nome disso aí, novo que se chama gambiarra. Infelizmente, o nosso amigo Francisco, a única coisa que ele sabe fazer é assistir a Globo News, né? Porque é efetivamente a Bíblia dele, e vir aqui falar pataguada, lamentavelmente. Eu já falei que o meu aqui eu tenho a ânfora, né? A ânfora do Rubão. Por favor, a ânfora do Rubão funciona à base de Pix. Faz um Pix que você vai entrar na ânfora do Rubão. Eu vou fazer o desenho da ânfora do Rubão aqui agora e vocês vão fazer esse canal crescer de verdade. Porque nós vamos sair daqui grandes. Vamos ver aqui. Interessante isso aqui que você falou, Rubão. E a refinaria de chama em Teherã, golpe duro? Com certeza. Com certeza que é um golpe duro. É um golpe duro e esperado. Ou vocês acham que não passa pela cabeça de um estrategista? Eu queria saber quem são os estrategistas americanos, quem são os estrategistas da CIA, que chegaram para o Donald Trump e falaram assim, bicho, vai que é mole. Porque, olha só, com toda a rede de informações que eu tenho, que são meia dúzia de jornalistas, amigos, parceiros, em vários países, e mais uma meia dúzia no Brasil, que no Brasil eu não confio mais do que em meia dúzia de pessoas, não dá meia dúzia. Deve dar meia dúzia. É minha turminha ruim aqui, mas pessoal que tem acesso à informação de fora, 3. Tá? O meu grupo inteiro não tem 20 pessoas. Como é que um departamento de Estado que gasta os bilhões que os Estados Unidos gastam todos os anos não tem informação para chegar para eles? Eu tinha, o Wellington tinha, o Rafael tinha, o comandante tinha. Se tivesse ligado para mim, para o comandante, para o Wellington está de férias. O Wellington levava o dele em casa. Se sentássemos nós aqui, o Lucas Leiroz, eu, botava o Gabrielzinho, que é novo, mas é esperto, botar aqui 5 pessoas, botar 5 aqui, e o Trump chegava e falava assim, vem cá, eu vou atacar. Você, bicho, não faz isso não. Não faz isso não, que você vai foder com o planeta, você vai foder com o seu país, você vai foder com a humanidade, você vai foder com tudo por causa de um pilantra. O cara está ameaçando me jogar no negócio. Vai lá e acaba com ele, bicho. Tira ele de lá. Não posso, porque ele que é o patrão. A realidade é essa. O patrão é lá, o Netanyahu que é o patrão.
Ele que está mandando, os Estados Unidos tem que obedecer. Agora vai começar o desfile. Eu não sei onde eles vão esconder tanto corpo. Porque eles fizeram ali um desfile para 6. E os outros? Vai fazer como? Vai enterrar no meio do deserto? Vão derreter, vão vaporizar? São capazes de tudo. Eles fizeram 11 de setembro, eles criaram a farsa da ida à Lua, eles criaram tudo isso daí esse tempo todo. Por que não fazer isso? Por que não sumir com todo mundo? Não existe lugar aonde existe mais censura do que nas Forças Armadas Americanas, e quando você chega em Israel é pior ainda. Toda e qualquer informação é sonegada. Então tá aí, olha. Rapaz, a Finlândia é uma fazenda ali no meio do nada. Rapaz, o dia que eu me preocupar com o que o Ancapicu fala, porra, é porque minha vida tá uma merda do caralho. Não é arca, é ânfora do Rubão. Vamos ver aqui, isso aí. Cara, é isso aí, TV 80 News. Pergunta inteligente. Como essa semana, olha só, a primeira coisa que nós vamos... A nossa live de hoje à noite promete ser, assim, ferrada. Por quê? Porque a nossa live hoje à noite, ela não vai ter uma conotação militar. Vamos acompanhar, porque o único cronograma que está sendo executado ali, o único cronograma que existe ali hoje é o do Irã. O Irã disse que não entrem aqui que vocês vão se arrepender. Nós vamos acabar com todos vocês. Nós vamos atacar todos os lugares que nós identificamos como americanos. Nós não vamos poupar nada nem ninguém. E nós não vamos até o final. E vamos usar primeiro as armas velhas, e vamos usar o que é velho, e depois nós vamos estrategicamente fazer, paulatinamente, ponto a ponto, tudo que tem que ser feito. Bem, a maior força aérea do mundo é a americana. Fonte ITDC europeu ocidental. A melhor força aérea do mundo é a maior. E a melhor é a israelense. Ótimo. Temos a maior e temos a melhor. Ponto pacífico. Entraram no Irã, abateram 5 lajes de concreto e mais 5 aviões infláveis da Lídice, aquela que fabrica piscina. E tiveram um monte de aviões derrubados com histórias estapafúrdias. Olha, a história dos aviões no Kuwait é uma piada tão grande que eu queria fazer uma live com o comandante só por causa disso, só por causa dessa daí. Eu vou falar com ele, fazer um corujão com ele só sobre isso daí. Por quê? Porque você tem que ter conhecimento técnico de aeronave. Quando a primeira história que veio a público, eu fiz até um vídeo, o Salim Jacó, né? Botei lá e mostrei que é o seguinte, que quando mostraram a aeronave caindo, foi o fogo antiaéreo do Kuwait que pegou eles. E eu provei no ar, fiz o vídeo. Eu acredito que viram o meu vídeo. Quem eu visto? Meu vídeo é visto 30, 40, 50 mil vezes, fora os repliques, fora tudo isso aí, muitas vezes dá 2, 3 milhões de visualizações. Então é o seguinte, eu desanquei no ar que aquilo ali não é Patriot, porque o Patriot age de outra forma. Ele age por massa, por aproximação e explosão, por estilhaço, por granalha, por granada. É assim que ele faz. Tá? Ele detona, ele acaba com o carro, acaba com o negócio. Então, aquele padrão é fogo traseiro, é isca, é engajamento. O míssil terra-ar, eu falei, ele não engaja. Ele não engaja. Ele não engaja. Ele não faz o engajamento igual ao outro, que persegue, não. Ele prevê e acerta. Ele prevê e acerta. E explode ao lado para fazer o máximo de dano possível. Já o outro, não. O outro tem uma carga explosiva muito baixa, que muitas vezes, se ele não explodir, ele derruba o avião. Então, isso aí eu desmistifiquei. Aí eles vieram com a história estapafúrdia
que um F-18 teria derrubado os outros 3. Cara, ninguém engole essa. Não dá para engolir. Aí eles vieram com uma coisa pior ainda. Vieram com a imagem. Gente, batalha de avião a 500 metros, a 1.000 metros. Nem na Segunda Guerra Mundial tinha mais. O famoso dogfight, a perseguição. Aquilo ali é para Maverick, aquilo ali é para quem fica assistindo Top Gun. Um avião hoje de caça, ele atinge o outro sem nunca ter visto. Aperte e esqueça, e você vai acompanhando. Teve abates na Ucrânia, a 400, um MiG-31 abateu um Sukhoi 27 a 400 quilômetros de distância. Só houve a confirmação pela queda, mais nada. Eu vou dizer outra coisa péssima. Se você estiver próximo demais, você não consegue armar seu míssil. Ele não consegue ponto de referência, porque ele tem que sair triangular, ele tem que mapear, ele tem que... Quem eu sou, aonde estou, para onde eu vou. Já passou. Então, você tem uma distância máxima de alcance de um IRAM, tá? Ou de um IM-9. Você tem uma distância máxima, mas você também tem uma distância mínima. E a distância mínima não é aquela que mostrou um dogfight. Aquilo ali, para isso, eles usam um pod embaixo, com canhão. Inclusive, o primeiro avião que saiu sem canhão de fábrica foi o F-4. Tá? O Phantom F-4, ele saiu sem canhão, porque naquela época viraram com a soberba. Não precisa mais de canhão, porque nós vamos atingir além do alcance. Aí entraram com Sidewinder, né, e falaram assim, não tem problema. Quando chegaram no Vietnã, encararam os MiG-19 e até MiG-17, foram abatidos por MiG-17, que era transônico, né? E simplesmente o MiG-17 usava um canhão de 30 milímetros. O que eles fizeram? Foram lá, botaram um pod. Botaram um canhão porque precisa, para esse abate de perto. Então é o seguinte, é fácil falar para leigo, é fácil falar para quem tem canalzinho de cheirosinho, tá? E para quem quer manipular, mas para mim não. Não cola, bicho. Olha, primeiro que é o seguinte, gente, o Rock falando e um cachorro cagando, para mim, é a mesma coisa. Geopoliticamente, ele não é nada porque ele é um propagandista. Tá? Primeiro que... Outra coisa, se fosse um jogo de xadrez, colocava um general de cada lado e quando eu matar o seu rei, matou. Só que a guerra é jogo de dama. A guerra não é jogo de xadrez. Jogo de xadrez é muito bonito, é empírico, é legal, mas o jogo de dama é que representa a guerra da vida real. Sabia? É quando você limpa o tabuleiro. Acabou. Eu ganhei, eu tenho ficha no campo e você não tem. Acabou. Não é a respeitabilidade, porque, teoricamente, quando você joga xadrez, você deu o checkmate no rei, que o rei pode se movimentar para cada ponto do tabuleiro na direção que quiser, mas apenas uma casa. Já a rainha, folgada, arrogante, prepotente, mulher foda, ela anda para onde ela quiser. Ainda vem cheia de razão. Quer dizer, a peça mais poderosa do tabuleiro de xadrez é a rainha, porque ela consegue rodar todo o tabuleiro andando para onde quiser, na direção que bem entender, nem dando satisfação. É do jeito que mulher gosta. Então é o seguinte, o rei... Então é o seguinte, você deu checkmate, é uma convenção que você ganhou o jogo, mas você ainda tem 2 bispos, uma torre, um cavalo, 4 peões. E aí? E você perdeu o jogo? Eles não podem continuar jogando, não, porque é regra. Mas na guerra não tem regra. A regra é igual a dama. Comia a sua última pedra, acabou. É um jogo prosaico, de baixíssimo poder intelectual, mas, em compensação, acabou. É dama.
Não, vão matar o Zelensky. Cara, a Rússia já falou que não é psico. Cara, isso daí é uma doutrina criada pelos sionistas, de vamos matar os outros, porque é uma coisa talmúdica. É o ódio às pessoas. Normalmente, no campo de batalha, você não passava pela cabeça, vamos lá matar o Hitler. Até pensava, mas, cara, nós temos umas coisas para fazer. Que cai o Hitler, ele não está lá sozinho. Qualquer militar de carreira sabe que quando chega naquela situação, ninguém está lá sozinho. Aí você vai matar um símbolo. Aí o que você faz? É tão estratégico, tão inteligente, que os sunitas e os xiitas estão tendo coisas históricas. Para você ver, quer ver aqui? Está havendo uma suspeita de início de queda do governo, do regime do Bahrein. Vocês sabiam disso? Ninguém te fala, né? Hamad bin Isa al-Khalifa, que é um rei lá, tá? É o rei lá do Bahrein, dizem que está fora do país. Para quem não sabe, o Bahrein é um arquipélagozinho que tem ali umas 40 ilhas, mais ou menos. Tem uma ilha principal, tem 750 quilômetros quadrados, é do tamanho de Caxias, ou se não for menor, né? Mas só para você ver, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem 1.500 quilômetros quadrados, eu acho, ou tinha, não sei, com esse negócio de divisão daqui e de lá, negócio. O Bahrein tem 750 quilômetros quadrados, tem 1.600.000 pessoas, 60% da população não é nativa, né? Tem uma das maiores pontes do mundo, que são 25 quilômetros, que liga a King Floyd Causeway, que tem 25 quilômetros, que liga ilhas, aterros, tudo, ao continente. Vai até Manama, no continente, na Arábia Saudita. Lá, o povo lá, que é sunita, está por conta do cacete. Por conta do cacete. Matar os Zelensky e acabar com a guerra, como se a guerra é feita pelo sionismo. Eu falei isso a semana passada. O novo Ayatollah, isso aí nós vamos tratar à noite do novo Ayatollah. Agora, novo Ayatollah, a economia do mundo, por isso que a live de hoje de noite promete. A economia do mundo, BlackRock, que é o seguinte, quem patrocina realmente o dinheiro do mundo está aí, tá? Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes. O dinheiro do mundo está aí. É aí que tem o dinheiro. O cara chega em Mônaco, o cara chega em Paris, cagando goma, que tem 30 trilhões de dólares de ações da Microsoft. Mas não tem dinheiro para pagar o estacionamento. Quem tem dinheiro são esses caras aí, que ninguém aceita pagamento de estacionamento com ação da Microsoft. Eu tenho não sei quantos bilhões porque eu sou controle acionário, ótimo. Aí sabe como é que eles querem? Ele compra uma Ferrari? Vocês sabem como é que é comprado uma Ferrari? Sabe como é que um bilionário compra uma Ferrari? Um sheik árabe compra 10. Compra 10, pede a conta e manda. Se pergunta se quer em ouro, se quer em diamante, se quer em pedra preciosa, se quer em petróleo, se quer em quê? Você sabe como é que o milionário do Ocidente, esses big milionários compram? Eles vão lá, fazem um empréstimo no banco e dão como garantia as ações que eles têm. Tudo papel. Filha, é porque você não está ouvindo analistas. Você não está ouvindo analistas. Né? E aquilo que está chegando lá vem da onde? Você não está ouvindo analistas. Vem cá, eles estão sem lançadores. Por que é que o Estreito
o Estreito está lá fechado? Hein? Por que o Estreito de Hormuz está fechado? O Trump não disse que está aberto? Por que ele não manda? Não tem mísseis, os caras não têm lançadores. Por que ele não manda um porta-aviões para lá? Ou 2? O sionista, ele sempre tem um jeito de sugar alguma coisa. Eu vou marcar com o comandante. Eu vou marcar, de repente, amanhã, quem sabe. Isso aí eu acredito. Tentaram botar. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa. Paulo, eu vou te dizer uma coisa. Se der um freio de arrumação, se você fechar qualquer empresa daquela das 9 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que tem fundos de trilhões, o Banco Master vira convento. O Banco Master vira convento. Barca do Rubão? Pode ser barca, né? Iate, né? Iate também é bom, não. O domingo em Israel vai começar daqui a pouco. O domingo em Israel vai começar daqui a pouco. O domingo legal vai começar daqui a pouco. Viva a noite. Agora, novo Ayatollah, economia do mundo, BlackRock, como abre o mercado? Se eles não abrirem o estreito essa semana, se os Estados Unidos não acabar com o Irã essa semana, conforme os analistas estão falando aí, se ele não acabar, petróleo final de semana que vem, $150 tranquilamente o barril. Aí fudiu. Aí você vai ver a merda que vai dar no mundo. Não para mim, que eu já estou preparado. Comprei um sítio no sertão de Piritiba, 2 pés de Quacaíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro. Fiz acero, botei fogo. Vai ver como é que tá. Ocidente, vamos levar cultura para o Oriente. Vai. ومنذ متى يخشى المنايا مريدها ونستعرض الأحمار خيلا أمامنا فلا نعتلي التي نستجيدها كتقليم ثوب كثيرة عديد المنايا عندنا وقديمها Gente. Isso aí foi um aparelho onde tinha alguns oficiais da inteligência americana, e Israel disse, vocês viram a explosão? 2 pessoas ficaram feridas. Acredita, filho? Acredita? Vou botar o último vídeo aqui, porque a gente já vai terminando a live. نحو قيادتهم أن قيادتهم شلون مهتمة في تأمين سلامتهم، وهذه طبعا مبعث فخر لكل بحريني نحو قيادته، واحنا كلنا نوقف صف واحد خلف قيادتنا وحماية إلى مملكة البحرين. نقرأ مشاهدينا ومستمعينا هذه الأخبار العاجلة، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه جراء العدوان الإيراني السافر على مملكة البحرين أصيب 3 أشخاص اليوم، وحدثت أضرار مادية بمبنى. Vou preparar a tradução desse aí. Eu pensei que estava traduzido. Ah, desculpem. Então, voltando aqui só a vaca fria, a gente não entende como é que
dois seres abjetos como esse conseguem colocar o planeta nessa situação? Como é que nós ficamos nessa situação? O que ocorreu? Aonde nós erramos? Todo o processo de democracia do Ocidente se resume a isso, a essa loucura, a essa doença. Né? Outra coisa é que ali aquele vídeo que eu estava mostrando, tá? Sim. Tá bom. Agora eu posso botar o vídeo de volta. Espera aí. Agora eu posso botar o vídeo. توفيق نحو قيادتهم أن قيادتهم شلون مهتمة في تأمين سلامتهم، وهذه طبعا مبعث فخر لكل بحريني نحو قيادته، واحنا كلنا نوقف صف واحد خلف قيادتنا وحماية إلى مملكة البحرين. نقرأ مشاهدينا ومستمعينا هذه الأخبار العاجلة، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه جراء العدوان الإيراني السافر على مملكة البحرين أصيب 3 أشخاص اليوم، وحدثت أضرار مادية بمبنى إحدى الجامعات في منطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ. كما أعلنت وزارة الداخلية أن العدوان الإيراني يقصف بشكل عشوائي أهدافا مدنية ويلحق أضرارا مادية بمحطة لتحلية المياه إثر هجوم بطائرة مسيرة. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم اتصالات هاتفية مع عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة الذين أعربوا عن تضامنهم مع مملكة البحرين واستنكارهم للهجمات الصاروخية الإيرانية على مملكة البحرين وتمنياتهم للمملكة. Calma, gente, calma. Vocês estão muito nervosos. Estão muito nervosos. O Bahrein alega que o ataque iraniano danificou uma usina de dessalinização, marcando uma nova fase do conflito que tem como alvo a infraestrutura hídrica. Os países do Golfo dependem fortemente da dessalinização. O Catar depende quase 100% de dessalinização. O Kuwait e o Bahrein, aproximadamente 90%. Oman, 86% e a Arábia Saudita, 70%. O ataque ocorreu após ataques aéreos dos Estados Unidos e Israel contra uma usina de dessalinização iraniana na ilha de Grezny. Ou seja, isso que vocês acabaram de ver é a retaliação sobre o ataque que eles fizeram. Né? Então, agora está explicado. Eu falei, calma que eu vou explicar. Mas vocês ficam aí tudo nervosinho, parecem umas bichinhas nervosas. Ih, não pode falar bichinha não, né? Pô, desculpa, suas bichinhas. E por aí vai, se estendendo. Deixa eu ver aqui se tem alguma novidade. Novidade no front. Não recebi autorização, atenção, não recebi autorização da minha fonte para falar sobre o armamento nuclear. Eu sei, mas eu não posso falar. Essa daí eu sei e eu não posso falar. Porque a informação foi me dada há algum tempo atrás. Há um tempo atrás. Ok, não é voo, não. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui só. Vamos ver aqui. A narrativa do Irã, atenção, última notícia. A narrativa do Irã sem mísseis começa a desmoronar. Grande parte das estatísticas divulgadas sobre o lançamento de mísseis iranianos vem de fonte do Hasbará, especialmente de porta-voz das Forças de Defesa de Israel, IDF. Segundo esses dados, os ataques iranianos teriam caído quase a zero nos últimos dias, argumento amplamente usado por comentaristas pró-Ocidente para afirmar que o Irã estaria perdendo a guerra. O problema é que os próprios dados regionais
começam a contradizer essas narrativas. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, relataram de forma independente que apenas hoje repeliram cerca de 15 mísseis balísticos e 119 drones iranianos. Esse número sozinho já supera várias das estatísticas oficiais divulgadas por Israel, que indicariam quase nenhum lançamento iraniano no mesmo período. Essa discrepância levanta uma questão óbvia. Se apenas um país interceptou esse volume de ataques, como o total iraniano poderia ser tão baixo quanto divulgado? Há também um erro conceitual na análise ocidental. O grande volume inicial de mísseis lançado pelo Irã não representa um ritmo normal de guerra, mas sim uma barragem doutrinária inicial projetada para saturar defesas inimigas. Após essa fase, o esperado é uma regressão para um ritmo sustentável de ataques. Isso significa que o atual volume menor não indica colapso militar, mas sim transição para um padrão de fogo contínuo, potencialmente capaz de ser mantido por meses. Em algumas palavras, o que está sendo vendido como queda de capacidade iraniana pode, na verdade, ser apenas o início de uma fase de desgaste prolongado, algo que as narrativas oficiais de Washington e Tel Aviv parecem evitar admitir. Situação atual do Estreito de Hormuz. O tráfego é praticamente inexistente. O preço do petróleo continua a subir. A gente vai ter abertura oficial hoje à noite. O Reino Unido só tem reserva de gás para 2 dias e meio. Ao conflito do Oriente Médio, diz a mídia. O Reino Unido tem apenas 2 dias de reserva de gás, o que gera temores de uma crise potencial catastrófica à medida que os suprimentos do Oriente Médio se esgotam. Foda-se! O jornal aponta que a escassez de suprimento levou os traders a cobrarem um prêmio no reino pelo gás, explorando a necessidade do país de superar lance de rivais em outras nações. A reserva de gás do Reino Unido encolheram de 18 mil gigawatts-hora do ano passado para 6 mil gigawatts-hora, o suficiente para atender a demanda por apenas 1,5 dias, ressalta a publicação. Segundo o material em contraste, alguns países europeus acumularam reservas equivalentes a várias semanas de gás, fazendo com que o Reino Unido pague agora os preços mais altos da Europa no atacado. É aquele negócio, na hora do sofrimento, da desgraça, vamos me aproveitar do meu vizinho que se foda todo mundo. Os Estados Unidos removeram oficialmente o coronel Nat McCormack do seu cargo no Estado-Maior Conjunto por chamar Israel de culto da morte e dizer que os Estados Unidos estão agindo como representante de Israel. Ou seja, militares de verdade estão sendo expulsos a troco da loucura, fanatismo. Esse mesmo fanatismo que assola os Estados Unidos, o mesmo fanatismo que assola Trump e Netanyahu, é o mesmo fanatismo que assolou Hitler. Os grandes analistas alemães, quando ele tomou a França, quando ele tomou tudo, falaram assim, ótimo, paramos aqui. Não, eu quero a Rússia. Todo mundo tem fetiche com a Rússia. Eu quero a Rússia, eu quero tudo. Cara, vamos parar aqui. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Polônia, tudo na nossa mão, Áustria. Olha só, cara, é um império germânico com o austro-húngaro, tudo junto, tudo. Eles iam ser um país de 2 milhões de quilômetros quadrados, 2 milhões e meio de quilômetros quadrados. Se já ganhou, por que 5 porta-aviões? Me explica aí como é que é essa faixa de Gaza. Fala aí, Fábio Silva. Explica. Você não tem nem noção do que é o Irã, né? A pena. A pena que você não tem nem relação de dimensão. Faixa de Gaza tem 235 quilômetros quadrados. Você sabe o que é dimensional, Fábio Silva? Você sabe o que é dimensional? Você tem ideia do que você está falando? Está vendo? Rapaz, cara, pelo menos faz a digestão do que você come lá. Você come lá e caga aqui. Faz uma dimensão. Você sabe o que é dimensional? Você sabe o que são 253 quilômetros quadrados? Vocês sabem o que é 253 quilômetros quadrados? O Irã tem 1.800.000 quilômetros quadrados. 1.800.000 quilômetros quadrados. A faixa de Gaza, aonde eles saturaram e jogaram mais bomba que no Vietnã, tem ali... Cara, por favor, se aprimora.
Se aprimora para vir para o debate, então senta, pega um banquinho e aprende. Estão mandando mais porta-aviões que é para fazer a festa, para ter uma grande festa. Porra, então é o seguinte, cara, faixa de Gaza, o que é faixa de Gaza? Olha a destruição que está acontecendo em Israel, toda hora estão mostrando aqui. Todos os radares americanos foram destruídos. 10 bilhões de dólares, 22, não são dois, 22 bases americanas destruídas, acabadas. Esperança que eu tenho é que é o seguinte, esse pessoal vai cair igual a Hitler. Olha, Netanyahu. Pode botar aí, Netanyahu e Trump são a versão século XXI de Mussolini e Hitler. Desses aqui, o único que não é sanguinário era Mussolini. Mussolini era o que era, mas Mussolini não era sanguinário. Os outros são todos sanguinários, todos no mesmo nível. Tá? Todos no mesmo nível. Porque quem manda 85% dos cargos de comando são todos eles sionistas. Os Estados Unidos é um robô dominado por um chip de lavadora desse tamanho, que é os Estados Unidos. Gente, eu vou parar por aqui, porque eu tenho atividades para fazer, e eu vou voltar às 10 horas ou 10h30 da noite. Eu quero voltar um pouco tarde hoje, porque eu quero pegar a abertura do mercado. Nós vamos fazer uma live falando sobre o novo Ayatollah. Será que vai ter? Será que vai ter? Será que ele vai declarar mesmo? A jihad islâmica? Porque adesão já tem. E a escalonada está certinha, o escalonamento está perfeito. Tá? BlackRock, como está? Fechou os pedidos outro dia. Como é que vai ser? Bloqueou saques na sexta-feira. Como vai abrir na segunda? A gente vai ter que ver isso tudo. Eu vou passar depois a relação das pessoas que fizeram Pix. Ah, não, Christian chegou. Vai dar para fazer. Christian, chegou na hora de fazer o fechamento aqui das pessoas que colaboraram com o nosso canal. Tá? Duas perguntas, só duas. Começando agora. Os Estados Unidos têm, eu não vou dizer mais. Exatamente. É a mesma coisa, por que ninguém pode... Certo. Por isso que eu falei que vou responder duas perguntas. Bom, com a morte de Putin, quem será o sucessor? Cara, hoje a Rússia caminha em berço esplêndido dentro de um processo achinesado. A Rússia tem feito uma achinesação do processo dela, tá? Onde, efetivamente, há uma tranquilidade. Hoje poderia ser Medvedev. Medvedev enganou o Ocidente durante um bom tempo. O Bitcoin também está bloqueando? Abre ouro em alta. Deixa eu ver como é que está aqui. O que tem aqui. Não tem nada aberto ainda, gente. Não tem nada aberto, porque abre aqui para a gente. Por que eu quero fazer a live um pouco mais tarde? Tá? Espera aí. Atenção. As commodities ainda não abriram. Está tudo aqui. Mercado de ouro, prata, cobre, petróleo. A gente está abrindo aqui, deixa eu anotar aqui logo hoje, fechou a 92,69 o Brent. Eu não vou usar o WTI, porque o WTI sempre está 3% abaixo, 4% abaixo.
Tá? 92,69. Brent. Ouro, 5.158. O único que funciona todo final de semana é a criptomoeda, porque é moeda de bandido, de criminoso, então não pode... Agora está 66.920. Isso, Bitcoin. Ótimo. E um dado interessantíssimo que as pessoas não usam, e eu tenho que usar, porque é a vida de quem tem, é este aqui. Gasóleo. 1.158,25. 1.158,25 a tonelada métrica do EN 590, mais conhecido como óleo de diesel. Pronto, eu já tenho aqui os vetores, está tudo ok. Tá? Enquanto isso, você se inscreva no canal, faça parte do nosso grupo, seja membro, ajude. Tá? Vamos ver aqui. Rodrigo, que atividade você vai fazer, Rubão? Vou fazer uma coisa. Eu vou te dar o telefone de Cláudio Pacheco. Cláudio Pacheco é macumbeiro. Cláudio Pacheco é da Umbanda. Ele vai te indicar um bom terreiro para você saber da minha vida. Tá? A hora que você for minha nega, você sabe da minha vida. Ainda tem o Jacó e Salim, tem. Vocês vão lá no Rubonauta que vocês vão ver o Jacó e Salim. Tá? Mas eu vou fazer outro. Pode deixar. Salim? Fala, Jacó. Salim? Vamos espalhar para todo mundo que eles não têm arma mais, não. Vambora. Vamos espalhar para todo mundo. Vai lá que eles não têm arma, que não tem nada, e que quem quiser pode atravessar Estreito de Hormuz. Donald Trump garante. E você garante, Salim? Ô, Jacó, você garante? Você vai garantir? Você vai ficar lá? Você vai ficar lá com espingarda de chumbinho? Hein? Com bolso cheio de pedra para defender navio? Hein? Você vai? Não, Jacó. Eu só estou dando uma ideia. A gente também não pode dar uma ideia inteligente aqui. Está tudo ficando difícil. Eu estou ficando magoado, eu vou pegar depressão. Eu vou desligar agora, porque eu vou chorar um pouco. Pronto. Rapaz, a Turquia não está podendo ser traíra, porque a Turquia tem que ferrar Israel. Não, porque ele tem que estar com o cu na parede. Então, Christian, pode botar a lista, porque nós vamos voltar 10 horas, 10h30. A lista, nós não vamos sair cedo por causa de uma série de situações. Tá? Porque eu quero pegar o mercado aberto. Eu quero fazer essa live com o mercado aberto. Tá? Passa a lista aí, Christian. Peraí, repete, Christian. Repete de novo, Christian. Mark Manuel, Edilson Silva, Vinícius Nascimento, Robert Santos, Paulo Andrade, Felipe Moreira, Osmar Teixeira, Maria Chamberlain, Josiel Escudraque, Marcos Nakagawa, João Poçada, Ângela Machado, Gerson Silva, Nilson Silva Júnior, Tiago Quiller, José Marinho, Edson Duarte, Rafael Domingos, Ali Show, Leonardo Santana, Ivanilson Almeida, Claudinei Zanardo, Ronaldo Abreu Júnior, Paulo Duarte, José Garcia,
Júlio Abimael, Jonathan Muniz, Jocelyn Rocha, Wilson Reis, Marco Freitas, Jair Lourenço. Obrigado por todos vocês, pela presença de vocês, pela solidariedade. E aí, à noite, nós viemos para arrepiar. A noite é sem perdão e sem piedade. Tem mais? Fernando Storni, Samuel Leão. Faltam mais dois. Ótimo, obrigado. Christian, pro alto e avante.